Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Eu me chamo Noah Castelo e eu sou o cara que te ensina sobre ChatGPT. E hoje eu vou te ensinar como escrever e-books usando o ChatGPT. Primeiro de tudo, eu quero começar com o que é um e-book. O que é um e-book de fato, né? Porque a gente fala, tenho que criar um e-book com o ChatGPT. Mas o que de fato é um e-book? Lembra que lá no meu primeiro aulão, que está disponível no meu YouTube, você só precisa achar aí no meu canal, eu expliquei que para criar um prompt, o mais importante de tudo é tu entender o que tu quer, entender qual é o problema que tu quer resolver, qual a solução que tu está buscando, e aqui não é diferente. Então você precisa entender o que é um e-book, antes de criar um e-book. E primeiro, a gente vai partir de uma definição simples, e eu quero trazer mais clareza a essa definição simples. Entenda uma coisa, e-book, lembrando, desde já, eu já fiz mais de 30 e-books para a empresa que eu trabalho. E assim, são e-books que não são tipo uma paginazinha por capítulo. Não, são e-books enormes. Coisa de tipo assim, 240 páginas num papel físico mesmo. Então, eu tenho alguma autoridade para falar em termos de e-book, né? Porque eu comecei toda a minha jornada escrevendo e-books. Esse foi o meu pontapé inicial. Então vamos lá, o que é um e-book? O que de fato é um e-book? Um e-book é uma informação organizada. É a organização clara de um e-book. De certa forma, vamos tentar entender o que eu quero dizer com informação organizada de forma clara. Uma informação organizada de forma clara e estruturada é aquela que, a partir do sumário, tu entenda exatamente o que vai ser falado em cada capítulo. Ah, mas tem aqueles capítulos que tem um nome meio abstrato, algo mais genérico, tipo, vou te dar um exemplo, o nome do capítulo é o que é um prompt, né? Naturalmente, tu até que subentende ali o que é um prompt, mas concorda comigo que esse capítulo ele é mais uma pergunta do que uma afirmação? Então, tu pode até saber sobre o que vai falar, mas tu não sabe do como ele está falando. É diferente de como escrever, tipo assim, é diferente do o que é um prompt, do escreva um prompt. Tá vendo que é uma promessa, é algo mais concreto? O que tu vai aprender ali? Escrever um prompt. Entende? É algo concreto, é algo direto, é algo específico. Isso é o que eu chamo de organização de informação. É quando tu tem um grande conteúdo organizado de forma clara que, a partir do sumário, tu consiga entender o que vai ser falado em cada pedaço do e-book. Isso é um e-book. Essa é a síntese que você tem que ter na tua cabeça sobre o que é de fato um e-book. As pessoas acham que para fazer um e-book com o ChatGPT, a pessoa precisa ir lá escrever um prompt perfeito, um prompt gigante, e aí vai lá, entrega para o chat e o chat devolve o e-book pronto. Isso não existe. O chat ele tem um limite natural de tokens do quanto ele pode falar. E jamais, escreva o que eu estou dizendo, jamais o chat ele vai te entregar um e-book inteiraço pronto de uma porrada só. O ChatGPT é a maior inteligência artificial em termos de texto. E vai por mim. Por mais que exista uma inteligência artificial que entregue o e-book inteiro, pronto, isso e aquilo, ele pode até atender em um aspecto, mas nos outros 48 mil aspectos que o ChatGPT consegue entregar, essa IA não vai entregar. Eu te garanto isso, eu te garanto. Primeiro ponto, por que ela não pode... Por que ela vai te entregar um aspecto, mas não todos, diferente do chat? Porque o chat, entenda que na visão mundial, quem é o primeiro, de todas as inteligências artificiais, quem é que vem primeiro? Quem é o pioneiro? ChatGPT. As pessoas conhecem quem? ChatGPT. Você acha que as pessoas conhecem ChatGPT ou a DeepSync? E eu não estou falando do cara nerd de dentro do quarto da mãe dele, não, tá? Esse cara aí até pode entender da DeepSync, pode entender da Mano, da Perplex, esse cara entende de tudo. Mas e o cara ali da esquina, o senhorzinho que vende pão? Se ele for para descobrir alguma coisa sobre inteligência artificial, de quem que ele vai descobrir primeiro? Essa é a resposta, ChatGPT. Porque o ChatGPT está na frente do mundo em termos de inteligência artificial.
Então aqui, entenda, o ChatGPT, ele não vai te entregar o e-book inteiramente pronto, porque ele tem os seus limites também. Por mais que ele seja uma ferramenta extremamente poderosa, ele tem os seus limites. E entender esses limites é o que te vai fazer sair de um amador que não entende nada de inteligência artificial para alguém que de fato entende o ChatGPT e faz ele de fato trabalhar para ti. Agora que você entendeu que não existe essa coisa de fazer um prompt perfeito e depois esse prompt perfeito te entregar um e-book inteiro de uma vez, entenda, escrever um bom e-book, um e-book que te faça, sei lá, se você quer fazer um e-book para vender, por exemplo, se você quer um e-book que venda, você precisa entender esses limites. Entendido esses limites, agora a gente vai passar para uma parte mais teórica. Quando eu digo parte teórica, o que eu quero dizer? Eu quero dizer Big Idea. Vamos aprofundar no que é Big Idea agora. O conceito de Big Idea é o conceito que amarra toda essa minha metodologia de criação de e-book. Eu não sou muito fã da palavra criação de metodologia. Eu tenho um método pronto para isso, eu tenho um método perfeito para X ou Y. Eu acho que isso não funciona tão bem, porque um método, tu tá querendo dizer exatamente assim. Eu tenho um quadrado, eu aprendi a montar um quadrado, e esse quadrado ele vai sempre me dar um resultado bom mediante a realidade. O que é a realidade? A realidade é absolutamente tudo ao mesmo tempo, jogando todo síncrono, absurdo. Então o método, ele é só uma pequena repartição minúscula da humanidade que não abarca todas as teorias. Então o meu método que eu estou te ensinando aqui agora, ele se baseia fundamentalmente em como o cérebro humano funciona. E é o conceito de Big Idea que o cérebro consegue interpretar. Como assim, Noah? Deixa eu explicar melhor para ficar um pouco mais claro. O que é conceito de Big Idea? Nosso cérebro, ele tem uma limitação natural, que é o quê? Ele não é bom em multitarefas. O que isso significa? Multitarefas é sobre fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é sobre ser multitarefas. Agora eu te pergunto, quando que o cérebro ele vai saber fazer algo bem feito? Quando ele de fato vai fazer algo bem feito? Quando tu começa a reduzir essas tarefas e começa a fazer apenas uma. Quando tu começa a fazer apenas uma, tu tem ali todo o teu potencial máximo em apenas uma coisa. Quando você faz uma tarefa, você está usando 100% do seu potencial. Se você começa a fazer outra tarefa em paralelo, ao mesmo tempo, nesse interino, tu não fica dividido 50% de potência para cá e 50% de potência para lá. Não, você perde até 30% nessa jogadinha aqui. Você perde até 30% só o fato de você estar fazendo multitarefa. O que significa isso? Não significa que você vai estar 50% aqui e 50% aqui. Na real, você vai estar 35% aqui e mais 35% aqui. Quanto é 35 mais 35? 70. Então você está 70%, já perdeu 30%. Só pelo fato de ser multitarefa. Então o humano, ele naturalmente tem essa coisa do focar em apenas uma coisa. E o conceito de Big Idea, que é fundamental para você conseguir aplicar esse meu método de criação de e-book, é tu amarrar tudo em uma coisa só. Agora, o que significa de fato Big Idea? Eu vou desenhar de uma forma mais simples o que é esse conceito de Big Idea. Como eu já expliquei, a Big Idea é apenas uma ideia. Então, de big vem de grande ideia. Ou seja, é uma ideia que amarra todas as coisas. Vou deixar isso claro. Cada um desses pontos são 3 ideias diferentes. Quando você tenta trabalhar nos 3 ao mesmo tempo, sem ter um conceito de Big Idea que ligue tudo isso, esse trabalho vira multitarefa. Então o que você faz? Você tem que amarrar tudo em uma só Big Idea. No caso, você faz assim. No caso, você faz assim. Ficou parecendo um rostinho, mas vai ficar bonitinho. Então, agora, tudo isso aqui, essas 2 ideias, elas estão dentro de uma Big Idea. Imagina que essa Big Idea aqui, esse círculo aqui, é a Big Idea, tá? Vou até escrever assim. Big Idea. Isso aqui é a Big Idea. E o teu e-book, ele tem que estar com essa Big Idea. Imagina o seguinte, um livro, o e-book, ele tem um título. O título é a Big Idea do livro. Então aqui vai ser entre aspas, o título, e isso aqui vão ser os capítulos do livro. Você concorda que se eu escrevo um livro sobre fitness, vamos supor que eu escrevo um livro sobre fitness. Isso aqui é sobre nutrição.
Nutrição. Isso aqui é sobre nutrição. Esse daqui é sobre nutrição, isso aqui é sobre repetição, academia, blá blá blá. Agora, e se eu escrevo uma ideia, concorda que essa ideia aqui, ó, que são tipos de tecido, que no caso é a roupa que tu vai usar, o tênis, concorda que por mais que essa ideia ela esteja próxima à tua big idea, ela não faz parte precisamente da big idea do e-book de ser fitness. E agora eu vou te dar esse outro exemplo aqui. Economia da Smart Fit. Smart Fit está relacionado a fitness? Tá. Mas ele é muito distante. Eu estou falando de economia da Smart Fit. Então não faz sentido eu dedicar um capítulo ou um tópico que seja a essa ideia aqui. Porque toda a ideia do meu livro é sobre fitness. A minha big idea do livro é sobre fitness. Então, agora que você entendeu o que é o conceito de big idea, a gente vai para o próximo conceito. Nesse próximo, tu vai entender que criar um e-book não é sobre inventar a roda. Por isso, fica aqui comigo e vamos para o próximo tópico, próximo ponto. Agora a gente vai falar sobre algo que está na Bíblia há muito tempo. Qualquer velho sábio de montanha fala a mesma coisa. Não existe nada de novo debaixo do sol. O que é que isso significa? Que tudo, absolutamente tudo que o humano possa criar tudo, já existiu em algum momento da história. Ah, mas a gente tem inteligência artificial. Alguém lá no passado já ou teorizou isso, ou essa ideia não saiu do nada. E essa ideia que não saiu do nada veio de outra ideia que já veio de outro canto. Ou seja, a criação de uma ideia, ela somente parte da soma de outras ideias. Não existe a criar a ideia do nada. Ela é a soma de duas ideias que formam uma nova ideia. É assim que funciona. Mas, Noah, isso é tão simples, isso é óbvio que tu está falando. Mas quando eu comecei a escrever e-book, a gente fica muito travado no nosso início. Quando a gente começa a escrever essas coisas, beleza, qual que é o meu início? E aí a gente fica travado, porque a gente não sabe como escrever, a gente não sabe de onde partir. E esse aqui é o ponto. A partir do momento que tu começa a escrever o e-book e te trava por causa desse pensamento de não saber por onde ir, você está diretamente tentando partir do nada. Entende? E não é assim que funciona. A criação de um e-book, ela tem que partir de alguma coisa. Tu pega um vídeo que tu gosta, tu pega um outro e-book e adapta a partir dele. Entenda, não é sobre plagiar. Plagiar é totalmente diferente. Plagiar, roubar a ideia de outra pessoa, é tu copiar e colar e dizer e apagar o nome da pessoa e dizer que é tua. Adaptar é tu pegar a ideia do cara e trazer para a tua realidade e colocar a tua visão, o teu mundo. É por isso que a internet funciona até hoje. Ah, mas é tudo ideia repetida. O que é ideia repetida? Não existe essa de ideia repetida. A ideia, o que tu interpreta como ideia repetida, é só alguém tentando inovar, criando algo novo em cima do que já existiu. Às vezes funciona, às vezes não funciona, não sabe. É somente um mundo que vai dizer se aquilo ali é aceitável ou não. Mas toda ideia, ela parte de algum lugar. Então tira do teu caminho esse pensamento negativo de que tu não pode se inspirar em ninguém, não pode pegar a partir de nada. Mas agora o que significa adaptar? Adaptar necessariamente significa tu pegar o que o cara fez, trazer para perto de ti e entender aquilo ali. Como que a gente entende? Quando a gente vai criar um e-book, a gente pega um conhecimento que já existe, entende aquele conhecimento e reescreve ele colocando a tua visão. É assim que a gente faz e eu vou te explicar como fazer isso no próximo ponto, sobre mapeamento de ideias. Noah, como fazer mapeamento de ideias? Você já entendeu o que é e-book, certo? Você entendeu o conceito de e-book. O que é e-book? Que é informação organizada. Não sei se você lembra. Informação organizada. Você entendeu o que é o conceito de big idea. Ou seja, você entendeu que e-book é informação organizada. Big idea é como essa informação é organizada. É quando está tudo dentro da mesma big idea. Quando tu não coloca ideias adjacentes, ideias que não tem nada a ver. Então, você entendeu o que é o conceito de big idea. E agora eu tirei do teu caminho essa ideia de onde eu vou partir. O início de toda coisa é adaptar. Pegar a coisa que já está pronta, pegar a coisa que já existe. E agora eu vou te ensinar como fazer isso.
que é entendendo a ideia. Para tu entender uma ideia, tu tem que mapear ela. O que isso significa, Noah? Vou te dar um exemplo muito comum que eu uso demais. Eu pego um vídeo de alguém, pesquiso um vídeo na internet que eu me interesse, que eu queira adaptar para o meu e-book. Eu pego esse vídeo e eu pego a transcrição dele. O próprio YouTube entrega uma ferramenta de transcrição natural. Todos os vídeos que é lançado, que estão públicos, depois de mais ou menos, se eu não me engano, umas 24 horas, se tu apertar o botão da descrição, lá no fim da descrição tem mostrar transcrição. Tu pega, clica nesse botão de mostrar transcrição e vai aparecer na lateral toda a transcrição do vídeo. Aquela é uma transcrição que o próprio YouTube faz. Aí tu copia toda essa transcrição e joga ela para um documento de texto, um doc da vida. E aqui é a parte onde tu vai precisar se esforçar para colocar no documento toda essa transcrição e para começar o mapeamento daquela ideia, tá? Agora, como que a gente faz de fato o mapeamento da ideia? Você pegou a transcrição e colocou num documento. A partir dessa transcrição desse documento, tu vai começar a assistir o vídeo enquanto tu vai acompanhando na transcrição. Vai assistindo o vídeo, prestando atenção no vídeo. Vai ter um momento que tua cabeça vai fazer assim, ó. Pum! Ah, acho que eu entendi o que esse cara quis dizer aqui nesse pedaço. Porque conforme o cara vai falando, conversando, explicando alguma coisa, ele vai te entregando informação. E essa informação tem uma hora que fecha. Por exemplo, como eu fiz ali sobre o conceito de Big Idea. Eu comecei o assunto de Big Idea e comecei a falar sobre o conceito de Big Idea. Depois que eu terminei o conceito de Big Idea, eu fui para o próximo conceito, que foi sobre não existir nada de novo. Concorda que aqui eu tenho uma ideia, que é o conceito de Big Idea, e aqui eu tenho outra ideia, que é essa coisa de não existir nada de novo debaixo do sol? Isso são duas ideias diferentes. E o mapeamento, ele é precisamente isso. É tu escutar e entender o cara ao ponto de saber organizar. Então, conforme o cara for falando, aí tu, putz, entendi, ele aqui isso tudo aqui, ele está explicando sobre tal assunto. Vamos voltar, por exemplo, do fitness, tá? O cara começa a aula dele de 2 horas sobre fitness. E aí ele começa a falar sobre nutrição. Aí, nutrição, isso e aquilo, a nutrição é muito importante, oleosinose, babá. Na hora que você começar a correr, você vai sentir tal coisa. Aí nessa corrida você pode pode aplicar essa técnica aqui de passo, bababá. Aqui já é outro assunto, já mudou de assunto. A partir do momento que ele mudou de assunto, existiu um assunto ali que ficou para trás. Quando você estiver assistindo, você vai entender isso. Isso é muito sobre feeling. Você vai entender isso. Entendeu isso? Lá na transcrição, volta lá na transcrição e marca onde que terminou a ideia. Aí tu vai marcar onde terminou. Então vai se formar um bloco de texto grandinho, certo? Esse bloco de texto grandinho, tu vai dar um nome para ele. Esse nome, necessariamente, precisa meio que resumir esse grande bloco de informação. Por exemplo, o que eu estava falando sobre oleaginose no fitness. Então, ele vai explicar exatamente aqui a oleaginose. Eu vou botar aqui, nutrição oleaginosas. Então, esse é o título daquele bloco de informação. Então, eu organizei um bloco de informação. E aí, conforme eu for assistindo, eu vou organizar outro e outro bloco. No fim das contas, eu vou ter um texto inteiro com vários blocos de informação diferentes, inúmeros blocos, independente de quantos blocos tem que ser. Vai vir 12 blocos, 13 blocos, 15 blocos de informação, não importa. A única coisa que importa é isso. Tu vai entender o vídeo e vai nomear esse pequeno bloco. Entendeu o bloco, nomeou o bloco. Nomeou. Aí, depois de ter feito tudo isso, você completou essa etapa de fazer um mapeamento das ideias. Aqui, a partir de agora, a gente vai usar o ChatGPT de fato. Que é a partir desse mapeamento, a partir do momento que você fez o mapeamento, você tem domínio total sobre aquele conhecimento. Você entendeu aquele conhecimento de fato, você aprendeu aquilo ali. E agora você tem domínio completo daquilo ali para transformar aquele conhecimento no que você quiser. É a partir desse mapeamento. Quando você tem esse mapeamento em mão, você tem isso com clareza, aqui é difícil fazer. No começo é muito, muito difícil, porque a nossa cabeça não consegue entender, porque a gente nunca começou a olhar para um conteúdo dessa forma. Mas depois que você começar a fazer isso, você começar a entender, conseguir fazer essa organização, a partir de que você fez essa organização, você vai poder ter domínio total daquilo ali e vai conseguir manipular aquelas informações como você quiser. Por exemplo, o cara começou falando sobre nutrição, mas no meio do caminho ele começou falando sobre técnica de respiração.
E se tu quiser no teu e-book falar primeiro sobre técnica de respiração e a nutrição depois, você pode fazer isso, porque você tem agora controle total dos blocos de informação, das mini big ideas que tem dentro daquele vídeo inteiro, certo? Agora a gente vai entrar de fato na técnica. Você já tem toda a teoria. Volta o vídeo, assiste a teoria, entende o que é o conceito de big idea e anota essa merda, cara. Porque a partir de agora é denso. Esse pequeno pedaço aqui é onde vai entrar o grosso, meu amigo. Então anota, porque essa parte é muito importante. Com o mapeamento feito, irmão, entenda. Com o mapeamento nas mãos, você tem a porra do mundo na tua mão. Tu faz o que tu quiser. Porque hoje em dia existe um negócio chamado ChatGPT e eu vou te ensinar a usar ele agora. Você sabe o que? Você acabou de mapear o vídeo. Você está muito consciente do que fala a porra do vídeo, do que vai ser o teu e-book. Tu vai estar muito consciente de cada mínimo detalhe do teu e-book. Porque no teu e-book, tu já começou o mapeamento pensando nele. Então o teu cérebro já processou tudo, entendeu? Agora é só de fato fazer. A tua consciência está mais do que preparada para escrever o prompt. Se você não sabe escrever o prompt, não se preocupa, volta no meu aulão 1. No meu aulão 1 está escrito como escrever um prompt e lá eu te dou todo o passo a passo de como escreve o prompt. Mas agora entenda, você já sabe o que fazer. Agora você só precisa criar um prompt dedicado a esse e-book, com as especificações desse e-book. Se tu pegar um prompt genérico, teu livro vai sair genérico e todo o teu esforço vai pro cacete. Entendeu? Então, cria um prompt dedicado, deixa de ser preguiçoso, cria o prompt dedicado, um específico para essa tarefa, para esse e-book. Top! Agora, criou o promptzinho lá, dedicado, bonitinho. Agora, como que tu de fato aplica essa coisa? Nessa parte, a partir desse... Agora, vai ser um trabalho de formiguinha. O trabalho de formiguinha, que eu quero dizer, é tipo assim, trabalho de corno. É ir lá, copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar, copiar e colar. Porque o que você vai fazer? Você vai abrir um chat lá no ChatGPT, abre o chat, aí tu vai colar o prompt dedicado que tu criou e embaixo do prompt dedicado tu vai colocar um bloco de texto. Lembra do bloco de texto que tu fez o mapeamento, tu tem vários blocos? Tu vai botar o teu prompt criado e o bloco de texto embaixo. Fez isso, botou o prompt dedicado e o bloco de texto embaixo, o chat ele vai te entregar uma espécie de revisão daquele bloco de texto. Ele vai pegar a transcrição e vai formatar aquela transcrição para te entregar um bom e-book. O chat ele vai trabalhar com com o prompt dedicado que tu botou em cima e o bloco de texto embaixo, o chat ele vai trabalhar somente naquela informação. Então, aquele bloco de informação trabalhado naquele nível de especificação, o resultado do chat vai ser absurdamente incrível. Por isso que se você quiser o prompt que eu usava para escrever os meus e-books, comenta aqui embaixo que eu te mando no comentário, tá? Aí eu vou lá, copio e colo o prompt que eu usava, que a partir dele você consegue adaptar e especificar para o teu e-book. Ele vai ser a base fundamental da criação do teu e-book. Então tu vai fazer isso com um bloco. Aí ele te deu um bloco de texto. Tu vai preservar o texto bem feito que ele te entregou, tu vai preservar aquele texto e vai substituir pela transcrição do bloco de texto do documento original. Então tem um documento original e tem um texto ali explicando a transcrição. Tu vai deletar a parte da transcrição e vai botar o texto que o chat criou. E aí faz isso pro próximo bloco. E o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Até o final. Terminou o final, tá finalizado. Tá o cacete, ainda tem coisa para fazer. Depois de ter tudo isso, o chat ele vai ter te entregado um e-book semi-pronto. Agora falta só o toque do bolo. É nesse polimento que todo mundo se perde. Quando o cara começa a tentar aprender sobre ChatGPT, ele acha que ele vai ser um extremo preguiçoso, que vai aprender a criar prompt, que ele escreve, entrega tudo pronto e acabou o trabalho. É só o chat trabalhar. Nada disso. A própria OpenAI explica. Lá embaixo, se você dá uma olhada lá embaixo, tem lá escrito, o ChatGPT pode cometer erros. Eu até modificaria essa informação, se pudesse, e escreveria, o ChatGPT vai cometer erros. Na última etapa, que a gente vai passar agora, que é revisão final. Nessa etapa de revisão final, o texto tá lindo, cara, tá bonito. O chat, olha, entregou o suco.
Agora vai ser o trabalhozinho de escritor de fato. Você vai pegar cajado mágico, vai sentar na cadeira e vai ler o que o chat escreveu. Você vai um a um. Vamos começar do início. Putz, o título, ele está dizendo que é X. Então tu lembra da ideia na tua cabeça que foi tu que mapeou essa porra. O título está dizendo X. Aí você vai ler o chat, vai ler o que ele escreveu e vai corrigir botando o teu toquezinho. Aí vai pro próximo. Aí vai ler aquilo ali, mesma coisa, entendeu o bloco, o que tu resumiu, e escreve ali. E o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Aí vai revisar fazendo todas essas pontuações. Depois disso, irmão, tá com título no livro, cria um título, tu tem todo o negócio mapeado. Tu sabe um título bom. E aqui tu vai precisar de copy, tá? Copywriting. Tu vai colocar um título no livro e o título do livro não precisa de noia. Não precisa de tese, de artigo científico para escrever um título. Um bom título é um título que entrega o que está no livro. É isso que precisa. Tu põe o título e tá feito o teu e-book. Tá lá o teu e-book grandão. Ah, mas Noah, é um e-book com um monte de bloco de texto separado. Você quer ir além? Beleza, então top, então vamos além. Aí você vai pegar aqueles blocos ali de informação. No documento do Word tem uma função que tu entra em inserir e lá dentro de inserir tem sumário. Quando tu clicar lá, ele vai colocar todos os títulos que tu já escreveu, que no caso é os blocos de informação. Lá nesses títulos vai ficar só os nomes de cada capítulo. Tu copia aquilo ali, entrega para o chat e fala assim para o chat, organiza isso em capítulos, seguindo a mesma linha narrativa. O chat ele vai te entregar o capítulo 1, o nome do capítulo 1 é X, ele começa do tópico 1 ao tópico 3. O capítulo 2 é o tópico 4 e 5. O capítulo 3 é o tópico X e Y. E assim por diante. Você vai só copiar o que o chat está lá e colocar no teu e-book, fazer uma adaptação ou outra para não ficar um copia e cola 100%. E tá feito, irmão. Teu e-book tá feito. Com o e-book feito, aí é outras ferramentas para botar capa, esses negócios tudo. A parte de conteúdo, a parte que mais importa, já está feita. É aquilo ali. Agora, senhoras e senhores, chegamos ao fim desse vídeo. Você aprendeu como fazer um e-book, você aprendeu sobre o conceito de Big Idea, aprendeu tudo o que tinha que aprender. A única coisa que eu lhe peço em troca é que coloque um comentário aqui embaixo. Deixa de ser mole, bota o comentário aqui embaixo, curte esse negócio, inscreve nesse negócio que até agora só quem está curtindo e se inscrevendo e comentando as coisas é eu e minha esposa. Então cria vergonha na cara e comenta aí embaixo alguma coisa. É nóis, tchau, até o próximo vídeo.